Cara, um assunto que tá muito em alta e que chega muita gente no nosso site é para falar sobre gestão de estado com MobX. Parece que o pessoal de Flutter gosta de abreviação com 4 letras, né? Primeiro era o Block. Block e agora é o MobX. É. E nesse curso novo a gente já fala um pouquinho sobre gestão de estado também. Seria bacana comentar de novo por que a gente usou Uhum. na tela, né? Na condição que a gente usou. E teve uma decisão que você falou, cara, eu já vou fazer isso para facilitar, que foi botar o store dentro do controller. Por que que você fez isso? Bacana. Então, assim, dando um passinho para trás, né, a questão da gestão do estado do app é um negócio assim que a galera realmente curte muito, cara. Acho que um dos artigos mais lidos é o Flutter Block Provider, que é antiga, né, gestão de estado mais antiga, mas assim, é a base. Todo mundo pergunta assim, tem que estudar MobX ou posso estudar o Block? Cara, estuda Block, estuda tudo que você pode estudar, porque assim, cada cenário, cada caso é um caso, né? Não tem como. Você vê que a gente nunca tem uma receita de bolo para um app, né? Então, eu nunca chego e falo assim, eu vou fazer todos os meus apps com MobX agora. Não, não existe. Tem app que eu posso não fazer com MobX, por exemplo, né? Então, o que determina isso? A gente tem dois tipos de gestão de estado. A gente tem uma gestão de estado de uma página, um ciclo de vida de uma página, a gente tem um ciclo de vida de uma aplicação. Tá? Então, uma aplicação inicia lá, você precisa carregar uma determinada informação e essa informação ela precisa persistir, né, permutar durante a transição de telas. Então, ela não é local, ela permuta durante a transição de telas. Até aí você vai falar assim, pô, Balta, isso aí é tranquilo de fazer, né, cara? Eu vou colocar numa variável global lá e boa. Beleza, funciona também. Funciona, porque a gente coloca, por exemplo, login lá. Apps que são obrigatórios o uso de login, por exemplo, você pode colocar numa variável global e já era, cara. Você nunca vai alterar isso, né? Para o cara alterar o login dele, ele tem que sair e entrar de novo no app. O problema tá quando a gente precisa notificar que aconteceu alguma mudança, tá? Então, o estado, ele é o quê? Ele reflete o estado atual do app ou atual da página, tá? Então, qual menu da minha aplicação que está selecionado nesse momento? Isso é um estado global, tá? Porque eu estou dizendo para o meu app todo o menu que está selecionado nesse momento. Quantos itens tem no meu carrinho nesse momento, tá? Então, pode ser uma informação que eu queira perguntar para N widgets ou até para minha aplicação como um todo, tá? Agora, tem um outro estado que é o estado da página, que você pode falar assim, minha página está ocupada nesse momento? Ela está fazendo alguma requisição HTTP? Está ocupada, né? Ela tá fazendo algo, ela está idle, né? Ela está sem fazer nada nesse momento. Porque se ela estiver ocupada, eu quero exibir um carregando ali na tela, né? Então, no caso das páginas, né, de ter uma gestão de estado local, é mais tranquilo, porque você está entre uma página só, para você notificar algo dentro do Flutter, para você fazer algo acontecer dentro do Flutter e permutar para os widgets filhos dele, tá? Então, se você quiser notificar para baixo, toda a cadeia de widgets, você vai usar o setState. Então, você vai fazer assim, minha página, ponto, busy, igual true, dentro do setState, pronto. Tá? A gente já vai ter a atualização dos componentes ali que ficam ouvindo esse busy. E para passar informações para componentes filhos é muito mais fácil. Porque é só você esperar no construtor e mandar e pronto, tá feito, entendeu? Mostra até lá nos primeiros cursos de Flutter como passar parâmetros através do construtor dos widgets e tudo mais. Então, esse estado ali a gente meio que mata ele. Agora existe o estado global, que tem esse problema que eu comentei com você, que é a questão de notificar esses outros itens. No Flutter, toda vez que você altera uma variável, tá, ele não reflete automaticamente na tela. Então, a tela não fica ouvindo uma determinada variável, não fica ouvindo algo acontecer. Tá? Então, você tem que dizer para ela assim, ó, o estado foi atualizado. Ele vai renderizar aquele widget ou parte daquele widget novamente. Qual que é o problema disso? Tá? Às vezes você tem N árvores de widgets. Então você tem árvore 1, árvore 2, árvore 3. O que é uma árvore? É um widget que tem vários widgets filho. Tá? Então você tem 1, 2, 3. Então você está na árvore 1, no filho 3, né? Aconteceu uma notificação aqui que você precisa notificar a árvore 4, o filho 2. Nossa, está muito distante, cara. Você não vai conseguir dar um set state e chegar naquele cara. Até vai conseguir, mas você vai ter que passar por parâmetro. Cara, vai ficar uma loucura seu projeto, entendeu? Então, assim, não compensa. Aí, a gente tem algumas formas de fazer isso dentro do Flutter. A primeira delas, que pode vir na cabeça de todo mundo, é o stream, né? Fazer um stream de dados. O stream é o quê? Ele é um fluxo de dados, ou seja, ele é algo contínuo. Então, você fica ali olhando um fluxo de dados e sempre que alguma coisa acontece, você recebe uma informação nova.
Você pode atualizar a tela, né, fazer algo ali dentro. O que acontece, qual que é o problema dos streams? É você esquecer eles abertos, né, cara? Se começar a esquecer fluxo aberto, ele fica lá na memória e já era, cara, entendeu? Então é um negócio que, primeiro ponto que pega, tá? Então, esquecer isso aberto pode causar um memory leak, alguma coisa ali. O segundo ponto que pega é que a quantidade de código que você precisa escrever para os streams, ela não é pouca. Tá? Não é muito também, mas dá umas 4, 5 linhas para você escrever um negócio básico ali, às vezes, pra você, da forma correta. Criar um string in, string out, string controller, controlar tudo isso, né? Que eles são controlados através de controller, sync para enviar e receber informações, né? Então, a quantidade de código gerada é um pouco grande nesse formato. Aí entra o MobX na história, que o MobX ele faz o quê? Ele é um pacote que é um padrão também, né? O Flutter, o MobX Flutter, ele é um pacote global. Se você procurar por MobX aí, tem para várias linguagens, JavaScript, tudo mais. Ele trabalha com ação, reação e os observáveis. Então você pode chegar no MobX, por exemplo, em vez de você escrever todo o seu stream lá, você ir lá no seu MobX e definir que uma propriedade ela é observável. Olha que legal. Então, você já evitou de escrever todo aquele código por baixo. Você falou assim, essa propriedade é observável. Toda vez que a gente coloca uma propriedade observable, né, observável, dentro de um widget específico do MobX chamado de observer, que é o cara que vai ficar observando, ele fica de fato observando essa propriedade. Então, toda vez que ela muda, ele já atualiza a tela pra gente. Então, é um negócio muito bacana. Ele, na prática, ele poupa muito o código da gente. E é mais tranquilo de entender. Partindo daí, né? Então, você tem um observable, que é um observável, né? Toda mudança de observável ele tem que acontecer dentro de um action, que é uma ação. Então, uma ação, ela altera algum valor, tá? Esse valor não é observável, ele causa uma reação na tela. Então, é o ciclo que o MobX traz pra gente ali. E ele pode ser usado tanto para estado global, né? Você pode usar para estado global, como a gente já usou no 7198, se não me engano. 7198 ou 7199. Ou nos dois, eu acho que nos dois. A gente usou para estado global, onde a gente deixa a lista de itens, né? De uma forma global, ele aparece em toda a aplicação. A gente deixa o menu lá também, o estado atual da aplicação. Então, a gente tem lá no caso, né? A gente tem as tarefas de hoje, amanhã e todas, né? Então, qual que é o estado atual da minha aplicação? É hoje. Então, eu tenho que ver todas as tarefas de hoje e o menu hoje tem que estar selecionado. Qual é o estado atual da minha aplicação? Amanhã. Então, tem que ver as tarefas de amanhã e o amanhã tem que estar selecionado, né? Mas nesse curso aqui eu resolvi trazer uma abordagem diferente do que eu tinha trazido no anterior. Até porque seria só revisar conceito daí se fosse o mesmo, né? Então, o que eu fiz nele? A parte da busca, onde a gente tem a busca dentro da home ali, a gente segmentou, a gente colocou em um widget separado, o widget de buscar, a gente fez um search bar separado para ficar mais organizado o código, para ver um pouco de organização do código ali, tá? Embora a gente pudesse usar o setState ali dentro, tá? Em diversos momentos eu quero disparar, né? Eu quero ter um botão ali que dispara uma busca, tá? Que não necessariamente está relacionado ao menu da busca ali dentro. Por exemplo, assim, eu tenho na home page, eu faço uma busca, sempre que a gente entra na home page, tá? E ele não passa necessariamente pelo search bar. Então, cria esse desacoplamento, tá? Além disso, a nossa home, ela tem 2 estados possíveis. O primeiro estado dela é o estado normal, onde ele aparece o header lá, que a gente tem tem só o título, né? Meus contatos. E quando a gente clica no X lá, ele transmuta para esse estado de busca, né? Então ele transmuta, ele troca o estado dessa página, só no caso. Então por isso que a gente não usa provider, por exemplo, que provider seria para distribuir globalmente, como singleton, né? Esse store que a gente tem do MobX, que a gente chama, né? Essa fonte de armazenamento. Então ele permuta de buscando para não buscando, né? O show search para true para false ali, e ele exibe a busca ou não através de uma reação, né? Então acontece tudo isso quando a gente clica na busca. Em adicional, eu não precisaria criar um store, né, no MobX, não precisaria criar um lugar para armazenar essas informações, porque só está na página home. Então é pouco código que tem dentro dela, entendeu? Então a gente uniu a questão dos controllers com os stores. Então nos cursos eu comento um pouco mais sobre MobX, né, dou um exemplo de uso do que são stores, né?
comento tudo isso, mas os stores são os lugares onde o estado da nossa app ou o estado da nossa página é armazenado. E normalmente a gente separa isso, né? Às vezes a gente separa, quando a aplicação é maior, a gente separa esse estado até para poder reusar ele em outros momentos, né? Daí nesse app, como o código é só na home, né? E é pouco código, eu acabo criando store dentro do controller já. Então eu uno um com o outro, daí já fica um negócio bem mais simples ali de implementar, entendeu? Então, novamente, você cai naquele dilema, assim, né? O que é o certo? Não existe o certo, né? Existe o bom senso ali de você escrever um código. Tá legível o controller? Tá. Você conseguiu entender o código? Sim. Tá com uma manutenção boa? Tá. Então, ótimo. Tá valendo, entendeu? Então, assim, não existe uma regra que sempre o store tem que estar separado. Posso fazer do meu controller um store? Pode. Entendeu? Então, é uma quebra de paradigma também.